Amém, gente? Família vence unida. Diga, família vence unida. Amém? Nós vamos conversar sobre esse tema hoje. E eu quero te convidar a já abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Abra, por favor. Nós vamos falar sobre como vencer em família. Tiago capítulo 1, quero ler do versículo de 1 a 4, depois a gente pula lá para o versículo 12 e fechamos com a leitura até o verso 18. Tiago capítulo de número 1, a Bíblia nos diz o seguinte, preste bastante atenção nessa leitura. Tiago capítulo 1. Vamos atentar. Depois a gente faz, tá bom? Vocês me lembram, por favor, me perdoem. Mas vamos lá. Tiago capítulo 1. A gente vai ler do verso de 1 até o 4 e depois fechamos a leitura até o verso de 12 a 18. Diz assim a palavra. Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Verso 12, pula lá na frente um pouquinho agora. Verso 12 vai dizer, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Verso 13, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por ela arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Amém? Graças a Deus. Irmãos, existe um poder especial que flui a partir da unidade vivida no seio de uma família. Quando uma família está unida, ela prevalece. Ao passo que quando dentro de uma casa, a coisa é diferente disso, as consequências elas vêm também. Ontem à noite nós tivemos um momento muito gostoso aqui como famílias, né? E tivemos a renovação dos votos. Quem não pôde vir, que pena que você não pôde vir, mas foi maravilhoso, foi um tempo bem gostoso de reflexão, pudemos orar, pudemos expressar aos nossos cônjuges o nosso amor, e a dedicação da renovação dos nossos votos de amor pela vida deles. Foi um tempo maravilhoso. E eu contei ontem aqui uma partezinha da minha história com a Helenice, algumas dificuldades que a gente viveu. Foram provas muito grandes que nós vivemos há 2, 3 anos atrás. A gente passou por um momento assim de um vale muito difícil, um momento assim sem igual na nossa vida. E o que é que fez a diferença naquele momento que nós vivemos de tanta dificuldade? 3 coisas. A primeira coisa foi a intimidade com Deus. A gente não deixava de orar em momento algum. Nós nos assentávamos juntos ou dobrávamos os nossos joelhos, estávamos lá os 3 orando, clamando a Deus a graça do Senhor. A segunda coisa que fez toda a diferença naquele momento da nossa prova foi a nossa unidade familiar. Então nós nos mantivemos unidos. Quantas vezes dentro de uma casa, quando acontecem os problemas, parece que ao invés de as pessoas estarem unidas para vencerem a dificuldade ou o problema, parece que é uma dispersão. É um correndo para um lado, outro correndo para o outro. E aí é um momento muito difícil, porque se não há uma força na unidade, e se a unidade não prevalece sobre a dificuldade presente, as coisas ficam muito difíceis. Mas teve uma terceira coisa que fez toda a diferença na nossa vida, quando a gente passou por aquela prova. Foi o amor que nós sentimos uns pelos outros. Então, eu pude expressar o meu amor pela vida da minha esposa, minha filha pôde expressar o amor pela vida dela, e nós nos fortalecemos nos laços do amor. Mas teve
um amor muito especial que nós desfrutamos, o amor da igreja, a nossa família da fé. Então é tremendo, porque quando no Senhor Jesus nós temos uma família que é a nossa família, é composta pelo Pai, pelos filhos, graças a Deus pelos nossos filhos, mas a gente também tem o privilégio de ter uma família da fé, e graças a Deus pela nossa família da fé. Não nos faltou em momento algum o apoio dos irmãos, não nos faltou a presença dos irmãos, o cuidado dos irmãos e o amor. Charles Stanley ele disse o seguinte sobre essa questão da unidade: quando a família está unida, nada pode detê-la, é uma fortaleza invencível. Amém? Uma fortaleza invencível. As provas podem vir, mas elas não vão nos desmotivar, elas não vão tirar o nosso coração do foco que é glorificar a Deus. Pergunta desse momento é por que algumas famílias não prevalecem nos momentos das dificuldades. E aí nós vamos num caminho que vai na contramão do que foi dito aqui agora, que eu vivi, que nós vivemos como família. A primeira razão é pela falta da intimidade com Deus. Algumas famílias perecem, padecem, porque no momento da provação, no momento das dificuldades, a família não se mantém unida. Segundo, então falta a intimidade, primeiramente. Depois falta a unidade. E por último, existe uma falta de amor, de demonstração de amor. Eu acredito que você já tenha visto ao longo da sua vida pessoas que estavam passando por momentos de prova, de dificuldade, e faltou demonstração de amor dentro da própria casa. Eu acho que você já viu isso acontecendo em algum momento da sua vida, com toda certeza. Pastor Max Lucado ele disse o seguinte: uma família dividida é como uma casa construída sobre areia, não há base sólida para suportar as tempestades da vida. E a gente precisa ser sincero e reconhecer que passamos por dificuldades, sim, todos nós passamos, todos nós passaremos por provas. A gente lembra aqui das palavras de Jesus, descritas em Mateus capítulo 7, se você puder abrir a sua Bíblia, a partir do verso 24, está registrado o seguinte, Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Mateus diz o seguinte, palavras do Senhor Jesus: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E tem um detalhe especial: e foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Quando nós lemos esse texto, é muito interessante como Jesus faz uso das palavras, né? Ele fala de uma chuva muito forte, ele fala de rios que transbordam, ele fala de um vento muito intenso que sopra, mas ele bate, é o mesmo vento, é a mesma chuva, é o mesmo transbordar dos rios, é tudo igual para as duas casas. O que faz a diferença é onde a casa está estabelecida. Então isso me leva a fazer uma pergunta aqui juntinho de vocês nessa noite. Por qual realidade a sua casa é representada hoje? Aí é para você responder no fundo do seu coração. Uma casa que é construída sobre a rocha ou uma casa que é construída sobre a areia? Se a sua casa está sendo estabelecida, pavimentada, né, sobre a rocha, os rios vão transbordar, os ventos vão soprar e vai dar com ímpeto contra a tua casa, mas a tua casa vai prevalecer. Amém? Vai prevalecer, para a glória do Senhor. Ao passo em que se a sua casa, pensando na sua vida, e queria que você olhasse para a sua família, porque casa é uma representação de família, né? Eu acho bastante forte essa expressão, a minha casa. Quando eu falo da minha casa, eu não estou falando do lugar onde eu moro, eu estou falando do lugar em que eu convivo com as pessoas que me amam, minha família, minha esposa, minha filha. E o texto vai dizer para nós que a mesma chuva caiu, as mesmas situações vieram sobre uma casa, mas a base dela estava firmada na areia. E a Bíblia apresenta um detalhe aqui: foi grande a sua ruína. Bom, voltando para o nosso texto então de Tiago, nós vamos conversar nessa noite sobre algumas coisas muito importantes sobre como a gente deve prevalecer como família. E a primeira coisa que você precisa guardar no seu coração é que só é possível ter um motivo de grande alegria ao passar por várias provas, tendo o apoio da família. Só quando a gente tem apoio da família. Gente, observe as palavras de Tiago. Ele diz o seguinte: eu sou Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo.
Eu estou aqui escrevendo as 12 tribos que estão dispersas entre as nações. E aí ele vai dizer: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provas. Quem aqui de verdade consegue se alegrar por passar por problema, por dificuldade? Quem aqui consegue levantar a mão para o céu e dizer: Deus, obrigado pelos problemas, obrigado pela falta das coisas, obrigado pelas dificuldades que eu estou enfrentando? De verdade, responda no seu coração. Quem de nós tem esse coração tão pronto para dizer graças a Deus pelos problemas da nossa vida? Não, irmãos, quando a gente passa por luta, a gente passa por problema, mais do que depressa a gente já entra em oração, já se consagra em jejum, buscando a Deus, e o desejo é de passar logo por aquilo. Mas eu quero que você guarde uma coisa muito importante no seu coração: não existe possibilidade disso passar sem deixar marcas, e eu espero que as marcas deixadas pelas provas da vida venham te fortalecer. Quantas são as provas enfrentadas pela sua família? Quantas provas vocês estão enfrentando hoje? Quando você pensa, na sua casa, no seu lar, sua esposa, seus filhos, quantas dificuldades. O que é interessante é que Tiago vai dizer para nós uma coisa muito poderosa aqui agora. As provas da nossa fé, e a nossa fé é provada, ele fala sobre isso, ela deve produzir duas coisas para nós. Primeiro, perseverança. E depois, quando a perseverança tem uma ação completa, então nós nos tornamos maduros e íntegros, como o texto nos diz. Então, eu preciso te dizer uma coisa muito séria aqui nessa noite. Não tem como você alcançar o amadurecimento se não for por um outro caminho, senão pelas dificuldades da vida. E todos nós passamos dificuldades, e todos nós vamos passar por dificuldades em algum momento da nossa história. Agora, a questão é, ao passar pelas dificuldades, ao passar pelas provas, como estará o meu coração? Pronto, preparado, com fé, na certeza de que aquilo vai passar, perseverante. Ele vai dizer o seguinte: observe, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. E a perseverança, ela deve ter ação completa. O que ele está dizendo é: você não pode desistir da sua fidelidade a Deus, da sua fidelidade à sua família, da sua fidelidade ao seu convívio de fé, enquanto o que você está passando não provocar na tua vida amadurecimento. Ele fala, e a perseverança deve ter ação completa. Mas o que é essa ação completa? Trazendo amadurecimento. O amadurecimento é ação completa. Por isso ele diz, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A grande questão é, nós passaremos por provas e precisaremos respirar fundo em algum momento da nossa vida. Eu sei que tem gente aqui passando por dificuldade, por prova, mas você precisa permitir que essa prova lhe torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais preparada. A perseverança, ela só é possível quando a gente consegue entender que nós precisamos nos apegar no Senhor para passar pelas dificuldades. 3 conselhos aqui para aqueles que estão passando por provas. Então, você está passando por algum problema, alguma dificuldade. Tiago ele vai falar de 2 coisas distintas. Inicialmente ele fala das provas. O que são provas? Provas são problemas, são dificuldades que a gente enfrenta na vida, que todos nós estamos sujeitos. Por exemplo, o que o povo do sul do país está enfrentando é uma prova. O que a igreja que está lá está enfrentando nesse momento, a prova da fé. É mais ou menos assim. Vamos ver se esse povo vai ficar firme, não vai apostatar da fé, não vai abandonar o Senhor Jesus, né? Não que Deus tenha prazer em fazer esse tipo de coisa. Deus ele permite essas coisas acontecerem, mas Ele não tem prazer em ver as pessoas sofrendo, morrendo, como a gente está observando lá do outro lado. Mas há 3 dicas importantes que eu quero deixar para você, se você está passando por uma prova. Primeiro, prevaleça. Diga, prevaleça. Amém? Você precisa prevalecer. E o que é prevalecer? É ficar firme, é não arredar o pé, é dizer, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou seguir adiante. Irmão, está tudo dizendo não do seu lado, está tudo, de repente, até conspirando para que você não dê um passo adiante, mas você fica na fé. Você fala, eu vou adiante, eu vou enfiar o peito, eu vou seguir, eu vou adiante, eu não vou desistir, eu não vou abrir mão dos propósitos de Deus. Vou fazer uma pergunta aqui que eu queria que você respondesse no fundo do seu coração. Quantos de nós aqui temos promessa de Deus sobre a nossa vida? Quem é que tem promessa de Deus? Eu tenho promessa de Deus sobre a minha vida. A única pessoa que pode atrapalhar o propósito de Deus de se cumprir na tua vida se chama você mesmo.
Só você pode impedir o que Deus quer fazer. E o que é que leva algumas pessoas a receberem as promessas que Deus fez um dia sobre as suas vidas e outras, porventura, não recebem o cumprimento dessa promessa? O fato de desistirem dos processos da vida, de desistirem quando a água começa a subir, de desistirem quando os problemas começam a chegar. Então você não pode desistir, então prevaleça. Segunda dica, abra o coração, não caminhe sozinho dentro da sua casa. Se você não tiver apoio dentro da sua casa, procure alguém para se aconselhar. Quantas vezes na minha vida eu ouvi pessoas que me procurando, dizendo: pastor, eu não estou tendo apoio dentro da minha casa. Eu falei: então vem aqui que nós vamos orar por você, nós vamos abençoar a tua vida, eu vou abençoar a tua vida, e você tem apoio espiritual, você tem apoio dessa família da fé. Gente, é interessante, porque às vezes a gente fica muito naquela expectativa de ter o apoio, total apoio dentro da nossa casa, e às vezes a gente não vai encontrar apoio dentro da nossa casa. Você precisa guardar isso aí no seu coração. Verão coisas que Deus, ele de alguma forma vai até permitir que os seus não estejam bem parelhados com você, sabe, lado a lado mesmo. E você vai, em algum momento, deixa eu aqui te alertar, você vai se sentir meio que sozinho. Você vai falar: poxa, a minha família não está do meu lado nesse momento, o meu pai não está me apoiando, a minha mãe não está me apoiando nesse projeto. Mas você tem uma família, e a sua família da fé está do teu lado, em nome de Jesus. Amém? Então não desista, nós temos uma família da fé. Então abra o coração e receba apoio. Agora, irmãos, vamos lá. Nós precisamos ter discernimento para entender as necessidades das pessoas que estão dentro da nossa casa. Quantas vezes o filho está em sofrimento por N razões e o pai está lá, deitado eternamente em berço esplêndido, né, pensando sei lá no quê. Quantas vezes uma filha está em sofrimento, está gemendo, está tendo as descobertas da vida e ela tem que correr sozinha, ou então tem que aprender errado porque vai aprender lá fora. Então abra o seu coração e tente entender a importância de ser uma ponte de apoio dentro da sua casa. Por quê? Porque dentro da nossa casa, que deve ser o nosso porto seguro, nós precisamos receber encorajamento. Então seja você um encorajador dentro da sua casa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então seja encorajador, encoraje. Está vendo que está alguém desanimado? Encoraja, declara uma palavra de vida, de bênção. Mas tem uma terceira coisa muito importante: permita que Deus complete a obra na sua vida. Guarda aí, existe um tempo para todas as coisas, existe um tempo. Então, por que é que Tiago vai falar da gente perseverar? Porque nós vamos ter que passar pelo crivo do tempo. Existem coisas que vão acontecer de hoje para amanhã, e existem outras coisas que vão acontecer daqui a um ano, e outras vão acontecer daqui 2, 3, 5 ou 10 anos. Irmãos, é só a gente olhar para a história dos personagens bíblicos, é só a gente olhar um pouquinho para o tempo que levou para alguns assumirem, por exemplo, o reinado. Davi. Quantos anos demorou para Davi ser o rei principal da nação de Israel? Primeiro ele reina em Hebrom, nem era a capital de Israel. Ele reina 7 anos em Hebrom. Uma parte do povo queria ele como rei, outra parte não estava muito afim não. Mas é ali na frente, Deus, porque tem propósitos certos, ele proporciona a Davi essa alegria de ser então rei de toda a nação. Aí é uma unificação do seu reinado. Mas ele passou quase 14 anos, 7 anos ele foi rei em Hebrom, depois adiante. E teve dificuldade, teve problema, mas ele se submeteu a Deus. A segunda coisa que eu quero que você guarde no seu coração é a seguinte: toda prova deve nos impulsionar para o prêmio. Quando alguém vence dentro de um lar, todos vencem juntos. Amém? Diz o texto no verso 12: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Irmãos, todo mundo está com o olho voltado para o prêmio, para o troféu. E aí vem à minha mente aqui agora alguns troféus, né, que nós observamos nos campeonatos da vida. Por exemplo, campeonato paulista, a Série A. Geralmente é um baita de um troféu grande, o pessoal fica tudo doido porque está com o olho naquilo. Além do título, qual que é o momento principal do campeonato? É ir lá para frente, subir no pódio, naquela plataforma, aí tem luzes, tem de tudo, né? Aquele show pirotécnico e de repente, geralmente, ou o presidente da FIFA ou alguém vai chegar e vai entregar o troféu na mão, primeiramente, do capitão do time. Aí o capitão vai dar um beijinho naquele troféu e vai levantar, né? Interessante, todo mundo está com os seus olhos voltados para o troféu. Mas será que a gente entendeu que para ter o troféu nas nossas mãos nós vamos precisar seguir adiante, correr, ultrapassar a linha de chegada e então sermos abençoados? Você quer ser abençoado, meu irmão?
Eu também quero. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado ele receberá a coroa da vida. A gente está numa corrida, que essa vida é uma corrida. E o que você precisa entender é que os que forem fiéis às regras, palavra de Deus, os que perseverarem firmes até o fim, os que não desistirem por conta das provas e passarem por cima das tentações, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, ele vai receber a coroa da vida. Os meus olhos estão postos lá na frente. Guarda no seu coração duas coisas importantes. Existe uma coroa para os vencedores. Amém? Você tem que estar com o teu coração certo de que você vai receber essa coroa. E essa coroa vai honrar, vai blindar a sua perseverança aqui nessa terra. Quando um vence dentro de um lar, como eu disse, todos vencem juntos. Então, o que é gostoso quando dentro de uma casa alguém consegue, por exemplo, alcançar uma formatura, quando alguém consegue ser promovido num trabalho, é que essa vitória, na verdade, é a vitória de todos. Na família da fé não pode ser diferente, e nós precisamos nos alegrar com quem se alegra, com quem está recebendo vitória. Deixa eu tentar ilustrar isso. Hoje de manhã a gente tinha uma irmã nossa aqui, ela se chama Val, e a Val, há mais ou menos uns 1 ano e meio, 2 anos atrás, ela sentiu o desejo no seu coração de fazer um curso para melhorar a arte em fazer bolo e essas coisas gostosas, né? Essas coisas maravilhosas. E a Val começou a fazer um curso, foi lá, parcelou, está pagando, eu creio que ainda. E aí é uma vitória, ela alcançou. Outro dia eu fui na casa dela pegar uma encomenda, era aniversário da Helenice, e ela faz um bolo assim, fit, muito bacana, né? O bolinho que a Helenice gosta. E eu me lembro que, aí eu fui até ali, e aí ela falou, pastor, eu tive essa conquista, ela mostrou algumas coisas para mim, eu falei, puxa, que legal. O que você precisa entender é que quando uma pessoa é vencedora no seio da igreja, a vitória é de todos, irmãos. Então se alegre, você está vendo alguém vencendo? Eu ontem fiquei muito feliz porque os jovens são vencedores. Nós vimos aqui todos os jovens servindo ao Senhor na área musical. Nós tivemos a Nath na bateria, o Tiago na guitarra, o Dieguinho tocando, acho que violão, a Lelê e tantos mais aqui, as meninas cantando. E naquele momento, o pessoal da adoração do domingo à noite estava ali sentadinho, ouvindo, sendo edificado, e foi maravilhoso. Então, observe, estacionamento, até lá fora a garotada ficou, né, ajudou, olha lá, estão levantando a mãozinha para o alto lá, né, feliz, sorriso de uma orelha a outra. Então, esse tipo de coisa são vitórias. E nós precisamos nos alegrar. Por quê? Porque os nossos jovens estão crescendo, estão amadurecendo e estão sendo vencedores. E a vitória deles também é a nossa vitória. Deu para entender? Dentro da sua casa, se o seu filho recebeu uma bênção, seja lá de que ordem for, se alegra, aprenda a se alegrar. Não simplesmente receba uma boa notícia e fala, tá bom, que legal. Não, meu irmão, tem que celebrar. Já manda chegar aquela pizza no pedaço, vamos para cima e vamos celebrar. Solta um rojão, faz alguma coisa, mas celebra. Amém, gente? Eu não estou entendendo. Amém? Amém? Glória a Deus. Vocês estão comigo, gente, nessa noite, em nome de Jesus? Então vamos celebrar as vitórias, sabe? As coisas boas. Você viu algumas coisas que nós estamos conquistando juntos aqui, tem visto, né? Eu queria que o irmão estivesse aqui para expressar gratidão para ele, mas vocês viram ali no fundo das salas como ficou bacana, aquele acabamento, o fogo, tudo ali? Vitória, que bênção, a vitória é de todas, nós vamos celebrar essas coisas. Vocês notaram diferença dentro dos banheiros aqui da Betel? Sim ou não, irmãs, irmãos? Então, pessoas que investiram aqui na nossa igreja, nossa gratidão. Gente que nem é da igreja, mas falou, tem uma coisa bacana que pode ser feita. Gente que não é membro da igreja, mas que colocou a mão no bolso e pagou tudo isso. Oferta para a igreja, ofertou para a igreja. A nossa oferta para o Rio Grande do Sul, irmãos, que alegria, que bênção. Nós precisamos celebrar essas coisas com muita alegria no coração, muita celebração. Então, observe, existe uma coroa para os vencedores. E quando um vence dentro de uma casa, todos vencem juntos. Agora, tem um detalhe. O que é que tem feito de alguns lares derrotados? E eu quero aqui citar pelo menos 12 elementos pelos quais eu consigo enxergar que são brechas dentro de algumas casas. Primeiro, a falta do perdão e a presença de ressentimentos. Tem gente que continua com seus olhos postos no erro que o outro cometeu há 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos. Eu conheci uma pessoa que durante 30 anos da sua vida
carregava uma amargura no coração. Mas aí o dia que essa pessoa entendeu que deveria perdoar, ela tirou como que se fosse um fardo das suas costas. Ela começou a caminhar livremente e ela foi vencedora. Então você precisa perdoar. Então, o que é que tem feito algumas casas derrotadas? A falta de perdão. E os olhos postos naquela questão dos ressentimentos. Parece que em algumas casas existe uma raiz de amargura. Há uma coisa que já está quase que incrustada e precisa ser derrotada, precisa ser vencida. Deixa eu te falar uma coisa muito séria aqui, isso é muito sério que eu vou falar. A falta do perdão, além de tantas outras coisas que eu vou citar aqui, é uma das grandes brechas encontradas pelo inimigo para que ele tenha acesso às casas. Se dentro de uma casa existe a falta do perdão, há uma porta aberta. E é nessa porta que o inimigo vai se aproveitar. Segunda coisa que falta dentro de alguns lares, diálogo. Há lares em que se corre uma corrida solo, uma vida solitária. É o pai defendendo o que é dele e a mãe defendendo o que é dela. E se pensar um pouquinho mais adiante, tocando, por exemplo, na questão do quesito financeiro. Não, é o meu dinheiro, são as minhas conquistas, é o que eu comprei. E o outro, é o que eu pago, é o que eu faço com o meu dinheiro, é o meu. E aí o que eu quero que você entenda definitivamente é que casa dividida não subsiste. Casa dividida não subsiste, inclusive nessa questão financeira. Enquanto dentro da sua casa for o que é dela e for o que é seu, vocês estão com a casa dividida financeiramente falando. Agora, tem uma observação muito importante. E eu também consigo entender um outro lado da moeda. Porque em algumas casas existe essa divisão, infelizmente. São casas divididas. Por que existe isso? Porque o outro é gastão. Porque o outro não sabe se conter. Porque o outro não sabe fazer bom uso do cartão de crédito. Não sabe se conter. Não sabe o que é economizar. Não sabe o valor das coisas. Trabalha. Então, porque trabalha... Diga assim, eu tenho que ser o primeiro a desfrutar do meu salário. Então eu vou fazer o que eu quiser com o meu salário. Meu irmão, quando nós somos família, não é o que é meu, não é o que é dela, é o que é nosso. E nós precisamos pensar juntos naquilo que nós vamos conquistar. Está dando para entender? Em nome de Jesus? Então falta do diálogo, falta de comunhão. Falta de comunhão. Quanto tempo vocês não oram juntos como família, como casal? Orar junto, dar a mão para sua esposa, sentar junto, falar assim, vamos orar, vamos buscar Deus juntos. Não, pastor, eu estou acostumado, eu busco do meu jeito, ela busca do dela. Casa dividida, por isso a casa não é abençoada. Você quer ter uma casa abençoada? Dá a mão para sua esposa e começa a orar junto com ela. Não, mas eu prefiro fazer minha devocional sozinha. Eu também prefiro, e eu faço a minha devocional sozinho. A Helenice faz a devocional dela sozinha e a Maiara faz a devocional dela sozinha. Mas nós temos algo em comum, tempo de oração, família. Nós sentamos juntos para orar juntos, olhando um no olho do outro, abraçando, às vezes de joelhos. Nós oramos juntos, nós precisamos de orar juntos. Isso é muito importante. Falando sobre essa questão da comunhão, observe, 3 coisas importantes. Uma família que coloca Deus em primeiro lugar nunca será derrotada. Diga, uma família que coloca Deus em primeiro lugar, nunca será derrotado. Uma segunda coisa muito importante, quando Deus é o centro das nossas famílias, todas as peças se encaixam. E ainda uma outra coisa tão importante, uma família que compartilha a fé cresce na esperança e na força. Tem muito a ver com o que Tiago está dizendo, dessa unidade. Nós perseverarmos contra a provação. E quando alguém dentro de uma casa está sendo provado, é tão bom receber uma palavra, uma simples palavra como, por exemplo, vem aqui que eu quero orar com você. Isso vai passar. Porque existem dificuldades que são vividas dentro de uma casa que são individuais. Eu tenho as minhas provas, a minha esposa tem as dela e a minha filha tem as dela. Mas eu preciso estar sensível. Agora, como é que eu vou estar sensível à necessidade do outro se eu estou preocupado mais é comigo mesmo? Então, a gente precisa romper no nome de Jesus. Uma outra coisa que tem feito de alguns lares derrotados é o uso excessivo e exagerado das redes sociais e dos meios de comunicação. A gente podia ficar aqui o resto do culto falando disso. Um dos grandes problemas dentro das casas se chama aparelho celular. Eu posso te dar um conselho, se você puder guardar no seu coração, guarde esse conselho, tire a televisão do seu quarto, tire a televisão, você tem televisão, tela de televisão no seu quarto, lá tem acesso a Netflix, Prime, seja lá o que for, YouTube, seja lá o que for,
Tire a televisão do seu quarto. Sabe por quê? Porque a televisão ali no seu quarto, ela está roubando o tempo tão precioso que você deveria ter ao lado da sua esposa. Deixe o celular de lado na hora de dormir. Não coloque do lado da cabeceira da cama. Coloca no outro cômodo da casa ou no banheiro. Ah, mas é meu despertador. Então coloca dentro do banheiro, coloca perto da porta, coloca num criado mudo, coloca longe de vocês e vira a tela para baixo, porque a hora que acender isso aqui de madrugada, e se você acordar e ver isso aqui aceso, você vai querer saber o que é. E tem gente que 3 horas da manhã, às vezes, manda mensagem, 2 horas. É normal, irmãos, tranquilo, né? Você não precisa de acessar, de ver. Mas é normal, o meio de a comunicação. Outro dia eu estava orando por pessoas, sei lá, era 3 horas da manhã. Eu falei, eu preciso orar por essa pessoa agora. Deus me incomodou e estou eu lá gravando uma oração a Deus, colocou no meu coração de orar por você agora. Eu não sei porquê, mas Deus sabe. Aí no outro dia vem a resposta. Pastor, você não sabe, mas é exatamente o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. E a sua oração fez a diferença nesse momento. Está dando para entender, gente? Bom, vamos lá. Quando a gente fala do uso excessivo das redes, a gente precisaria tocar também no uso da internet, porque é muito mais amplo. E aí, dentro dessa questão do uso da internet, nós temos um elemento que se chama pornografia. E existem jovens e homens e meninos e meninas e mulheres que são viciados na pornografia. E você precisa entender que essa é uma outra porta do inferno aberta dentro da sua casa. Pornografia. A gente, quando entrega a vida para Jesus, precisa se permitir as transformações. Ah, pastor, não tem nada a ver, eu sou homem. E aí que você é homem? Você é homem, mas você é um servo de Deus. Você é um filho de Deus, e filho de Deus não tem que se contaminar com as coisas do mundo. Ah, pastor, mas é uma coisa que quando vê eu já... Então, qual que é a sua fragilidade? Por isso a questão do diálogo. Senta com o seu pai, jovem. Garoto, conversa com o seu pai. Ah, pastor, meu pai não tem muito diálogo. Vem conversar comigo. Vem, conversa com a sua mãe, mas não fica, sabe, se debatendo. Por quê? Porque isso não é uma coisa boa para a tua vida. Eu estava lembrando de que alguns bons anos atrás era diferente, não era na palma da mão. Você tinha que meio que se expor. Você tinha que ir para uma barraca de jornal, uma banca de jornal, e então comprar. E quando eu era garoto, tinha 10 anos de idade aproximadamente, a pornografia me foi apresentada. Eu não era cristão, e a pornografia me foi apresentada. E me foi apresentada por um amigo do meu pai. Ele de vez em quando ia nos visitar, e eu me lembro que um dia ele foi comigo até uma banca, nós fomos numa praça, e aí estava só eu e esse homem, e ele chegou para mim e falou assim... vamos ali naquela banca. E aí nós chegamos lá. E ele então comprou um gibizinho do Garfield para mim, que era para colorir, 10 anos de idade. Escute o que eu estou te falando, é um alerta, 10 anos de idade. E ele comprou uma revista pornográfica para ele. E eu estava ali sentado, ele comprou um jornal também, e eu lá com o meu gibizinho lendo, e eu automaticamente, curioso, fiquei meio que de olho na revista dele. Ele comprou um jornal e colocou no meio do jornal, porque ele estava sentado numa praça, mas ele estava lá vendo essa revista. Quando esse camarada foi embora, eu falei para ele, então, é aquela revista. Você não quer dar lá para mim, não? Ah, eu dou. Você quer para você? Quero. Peguei a revista. E aí comecei a fazer uma coleção de revistas. E toda vez que ele ia em casa, eu tinha 10 anos de idade, irmãos. 10 anos de idade. 10 anos de idade. Toda vez que ele ia em casa, ele me levava 2 ou 3 revistas. E aí eu fui crescendo, 12, com 13 para 14 anos, que foi quando eu me converti. Um dia Deus usou a minha mãe para me libertar das revistas pornográficas. Eu estava começando a caminhar com Jesus ainda, num comecinho, tipo 6 meses da minha fé. E aí um dia, estou eu chegando em casa, minha mãe me chama no meu quarto, fala, filho, vem aqui um pouquinho. Minha mãe é alta desse jeito, né? Desse tamanhozão todo. Ela colocou as perninhas dela assim em cima da cama, sentou, estava sentadinha ali. Ela falou, filho, você está contente na igreja? Eu falei, eu estou, mãe. Conhecer Jesus é tudo, maravilhoso, Jesus é maravilhoso. E ela na lata falou assim para a mãe, falou assim, filho, você acha que isso aqui agrada a Deus? Quando ela falou isso aqui agrada a Deus, ela puxou algumas revistas que ela tinha achado embaixo do meu colchão. Era o meu lugar secreto, né? Bobo de tudo, mas bobo no último, né? E aí eram revistas muito pesadas, e aí ela falou, você acha que Deus se agrada disso? Aquela pergunta me levou à reflexão e gerou sobre a minha vida a libertação. Deus usou a vida da minha mãe. Minha mãe não ia na igreja, não. Mas eu já estava começando, já estavam 6, 7 meses na igreja. Aí eu falei, não, mãe, então pode deixar que eu vou desfazer tudo isso. Peguei aquela sacola de revista e fui para a rua. A molecada fez festa, irmãos.
Não queria me desfazer daquilo, fiquei com dó. Aí eu soltei, olha a cabeça. Aí eu cheguei para o pastor, falei, pastor, me libertei. Fui contar para o pastor, ele falou, o que você fez, meu filho? Você botou fogo naquelas risas? Eu falei, não, sorteei para a moçada, ficaram tudo alegre. Ele falou, ai, já foi, né? Não tem o que fazer. Tentei resgatar de volta alguma outra para botar fogo, mas não teve jeito, né? Eu estou descontraindo, mas é assim, antes você tinha que pagar, hoje você não precisa pagar. Na palma da sua mão, tendo acesso às redes sociais, à internet, grupos diversos, grupos assim, que existem, a gente sabe disso. A pornografia é livre, mas eu quero dizer que isso é uma das coisas que tem atrapalhado algumas casas. Se você é homem e faz uso da pornografia, eu quero dizer que é um demônio atuando na tua vida, e você precisa se libertar disso. Se você é jovem, rapaz ou moça, e faz uso da pornografia, porque a gente tem a tendência de vincular isso com os meninos. Eu quero dizer que existe uma brecha muito grande na sua vida e que você precisa se libertar e permitir que Deus te liberte. Por quê? Porque o que Deus tem reservado para a tua vida é baseado em uma vida de santidade. Isso aqui é a promessa de Deus. Todo mundo falou que queria promessa, sim ou não? Então, uma das coisas para que Deus cumpra a promessa é a santidade. Uma das formas que Deus se utiliza para nos abençoar é a nossa vida reta aos olhos dele. Deu para entender, gente? Em nome de Jesus, então esse é um dos problemas. Uma outra coisa, em quinto, amizades que atrapalham o relacionamento dentro da sua casa. Cuidado com amizades que atrapalham os relacionamentos entre vocês. Outra coisa, expectativas irreais. Competição é um outro elemento. Tem casa que é competição mesmo. É um querendo engolir o outro, é um querendo ser melhor que o outro, e não tem como uma casa prevalecer dividida desse jeito. Comparação com outros casais. Você olha para a esposa ou para o esposo do outro casal e fala, nossa, mas eu queria ter um marido desse. Pelo amor de Deus, não é assim. Você tem que conquistar com base na oração. Pastor, como eu posso ter o marido dos meus sonhos? Orando todos os dias pelo seu marido. Conversando, diálogo aberto, conversa, tete a tete. Sabe por quê? Porque o seu marido está sendo provado. E a gente vai ver um pouquinho mais adiante também, que todos nós somos tentados. Eu sou tentado, a minha esposa é tentada, os nossos filhos são tentados, que é o que Tiago vai falar daqui a pouco para nós aqui. Então, existe amizades que atrapalham o relacionamento de uma família, existem expectativas irreais, existe competição, existe comparação com outros casais, o orgulho excessivo, a rotina monótona, uma rotina que só Deus para ter misericórdia, irmão. Você tem que sair um pouco sai um pouco a sua esposa. Ah, mas pastor, não tem dinheiro para isso. Não precisa de dinheiro, meu irmão. Compra um pão com mortadela e vai para a beira da praia, e tubaína junto, está tudo feito. É bênção. Amém? Quanto que fica um pão com mortadela, irmão? Pensa. Lembro quando eu era garoto, né? Alguns aí vão se lembrar. Quantos lembram daquela mortadela que tinha? Quando eu era garoto, eu falava mortandela. Mortandela. Lembra, Solange? Mortandela. E qual que era a questão? É pegar um pão fresquinho, comprar mortandela e tubaína. Tubaína. Tem que ser tubaína. Coca era coisa de rico. Não dava. Tubaína era mais barato. Então era tubaína. E aí a gente se alegrava ali. Como família. Às vezes sentava numa mesa e o pão com mortadela nos trazia alegria. Ou às vezes para fazer um piquenique sair fazer isso. Mas a mortadela top, das top, é aquela que tem um negocinho de pimenta do reino. Aquela lá é a chave, é a das antigas, né? E aí hoje eu descobri que tem uma fábrica aí, eu acho que é Cerati, parece, que faz ainda com essa tal, e eu preciso encontrar essa danada aí para ter uma conversa com ela. Entendeu? Sai da rotina um pouco, vai sentar na beira da praia, irmão. Eu já falei tantas vezes aqui, às vezes a gente fala assim, mas não tem para onde ir. Vai escalar o Morro do Costão, vai fazer alguma coisa mais radical com a sua esposa, sai um pouco, vai, sabe, passa no mercado ali, compra alguma coisa, sai, vai fazer um piquenique ali na beira da praia, não precisa de muita coisa não para ser feliz. Se tem alguma coisa a mais, glória a Deus, que bênção. Eu posso sair para levar minha esposa para passar um fim de semana fora no Hotel Fazenda. Amém, irmão, no Hotel Fazenda, amém. É bênção, né? Glória a Deus. Então, aproveite aí as oportunidades. Então, cuidado com a rotina. Falta de tempo de qualidade. Tem tempo para todo mundo, mas não tem tempo para a família. Já viu isso? Tem tempo para os amigos, tem tempo para jogar bola, tem tempo para sair com as amigas, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para a família. Como que Deus vai abençoar? Sua principal prioridade é a sua casa, é o seu cônjuge, são seus filhos, a prioridade é eles. Insegurança é um outro elemento que atrapalha, a gente poderia que estender essa lista, mas é uma terceira questão.
E penúltima para a gente tratar aqui nessa noite, queria que você guardasse isso. Na unidade de uma casa é possível vencer a tentação. A base continua sendo o compartilhar. Se existem pessoas sendo tentadas dentro de uma casa, é preciso pedir ajuda. Tiago vai dizer assim para nós: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Deus não tenta ninguém, irmãos. Não, mas aquela situação, não estava nem pensando naquilo, apareceu. Deus deixou, né? Não, Deus não tenta ninguém. Ou você é tentado pelo seu próprio coração, ou é tentado pelo inimigo. A diferença entre a aprovação e a tentação é muito grande. São coisas totalmente opostas. A aprovação são dificuldades, problemas que nós enfrentamos, estamos sujeitos a enfrentar todo santo dia. Um problema de saúde, um problema de relacionamento, isso é provação. E tentação? Tentação tem a ver com a carne. Tudo aquilo que vai tentar te fazer ferir o propósito de Deus na tua vida e a santidade de Deus é tentação. Então, o que é tentação? É tudo aquilo que vai tentar te afastar de Deus, de todo jeito. E ele vai dizer para nós que Deus não pode tentar ninguém, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e nem a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, ou seja, a vontade pessoal, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Olha, interessante que Tiago ele vai falar de um processo, não é uma coisa que acontece de um momento para o outro, é um processo, é um caminhar. E quando a gente não tem apoio dentro da nossa casa, é mais difícil. Por isso, meu querido irmão, tem assim, abertura plena, completa, para dizer para sua esposa quais são as suas, em que área você está sendo tentado. Não, mas eu vou demonstrar fraqueza se eu fizer isso. Não, você vai estar demonstrando uma coisa, a hombridade, e vai estar dizendo o seguinte, através dessa expressão do pedir ajuda para a tua esposa em oração, e tornar conhecido dela que essa é uma fraqueza sua, determinada área é uma fraqueza sua, que você é muito servo de Deus, é isso. Então não tenha vergonha. A esposa da mesma forma. Outro dia uma pessoa estava conversando comigo e ela disse assim, pastor, eu fui para um determinado lugar e uma pessoa olhou para mim. Falei, e ela continuou olhando para mim. Olha, irmãos, todo mundo aqui está sujeito a isso. A questão é como você vai responder a esse olhar. Como que você vai responder? Como que você vai corresponder? Se você cortar, a pessoa não vai continuar olhando, não adianta. Ela não vai perder tempo, ela não vai querer gastar tempo, a não ser que ela estiver muito encapetada mesmo para querer ferrar a tua vida, desculpa a expressão, né? Estiver muito doida mesmo para te complicar a vida, te complicar a situação. Mas desvia. Vence. As mulheres são tentadas, as mulheres casadas, as jovens, as que namoram. Tem um monte de rapazes aí, tudo de olho nas meninas da igreja, né? Querem aproveitar o momento, aproveitar o instante, depois tchau, depois um abraço. E aí a consequência fica, esse é o problema, que a gente tem que tomar bastante cuidado. A verdade é a seguinte, todos seremos tentados, inclusive a desistir do processo. Nós vamos ser tentados. Inclusive a desistir das tratativas de Deus. Nós vamos ser tentados, inclusive, a querer jogar tudo para o alto e falar assim, não quero mais saber, estou cansado, estou esgotado, estou até por aqui. Você vai ser tentado a dissolver a sua família. Alguns aqui já foram tentados nessa área. Foram tentados a dizer, quer saber o seguinte, vou dar um basta, ela segue o caminho dela, eu sigo o meu caminho, está tudo resolvido e cada um vai seguir feliz para o resto da vida, porque junto está dando treta. Por que está dando treta? Porque está faltando unidade na família, está faltando entender, está faltando ouvir, está faltando emprestar ouvido. Mas ela fala muito, então conversa, explica. Mas ele quando começa a falar também não para mais. Irmão, você está casado com ela e você está casado com ele, então você tem que ajustar aí um tempo para conversar. Não é de noite, meia-noite, queria compartilhar uma coisa com você, não vai dar bom. A hora do jogo do futebol, a irmãzinha vai querer pintar na frente da tela, o time dele jogando lá, ela, oi querido, preciso conversar com você, e o camarada ali tentando ver, vai dar certo, irmãos? Fala sério. Eu não gosto de assistir jogo de futebol, já gostei demais, mas hoje eu não, nem jogo da seleção eu assisto, mas tem gente que é fanático no negócio. Né? E aí você vai querer enfiar a cara ali na frente que o camarada está vendo o time dele jogar, não vai prestar. Você está sendo tentado. Responda essa questão aí no seu coração. Tem alguma área que você está sendo tentado? Tem alguma área que você está sendo tentado? 4 palavras importantes. Primeiro, não desista. Segundo, não desista de lutar. Terceiro, não desista da sua família. E quarto, não é para desistir. Então vira para a pessoa que está do seu lado e diga, não é para desistir. Thalita, não é para desistir. Marcelão, não é para desistir. Pastor, não é para desistir.
Maurício, não é para desistir. Não, pastor, está 1000 maravilhas em casa. Então, glória a Deus, irmão. Mas não é para desistir, não. Não é para desistir de se envolver no processo, para melhorar, para se tornar alguém melhor ainda. Há 3 coisas importantes. A tentação perde o seu poder sobre nós quando nos rendemos completamente a Deus, permitimos que Ele nos transforme por dentro. Tem que acontecer a transformação lá dentro, senão não... Lembra daquele garoto lá que era ligado nas pornografias da vida, com seus 10 anos de idade, que com seus 13 para 14 foi liberto, ficou um tempo ainda olhando aquelas coisas, depois que encontrou Jesus foi um processo, ainda foi um tempo ainda. Então, se a transformação não tivesse acontecido por dentro, não teria me libertado daquilo. Eu vou tentar exemplificar isso da seguinte forma. Uma vez uma moça da igreja, uma irmã, falou assim: pastor, você pode fazer uma visita em casa? Para mim, para minha mãe? Falei, posso. Convidei mais alguns irmãos e fomos lá para essa visita. Dona Maria. E a filha dela sabia que a Dona Maria precisava de abrir mão de algumas coisas. Havia algumas imagens de escultura e aquilo incomodava muito a sua filha, que tinha entregue sua vida para Jesus e entendeu rapidamente o evangelho. E aí, eu cheguei ali naquela casa, conversando com a Dona Maria. Eu falei, Dona Maria, então, quer dizer que a senhora deseja se desfazer disso? Aí a filha dela atropelou: pastor, arranca esses negócios daqui, pelo amor de Deus, isso aqui é um tropeço para nós, tem que tirar tudo. Eu falei, calma, respira fundo, deixa eu perguntar para sua mãe, Dona Maria, a senhora está preparada para se desfazer disso? Isso aí a senhora gosta, né? Pastor, eu gosto, ganhei da minha mãe, anos e anos. Então, eu tenho um carinho muito grande por isso aqui, há um valor de família. Eu falei, então, eu posso ler para a senhora alguns textos da Bíblia sobre isso, sobre imagens de escultura? E li vários textos para ela, orei com ela. Eu falei, nós vamos fazer o seguinte: o dia que a senhora sentir no seu coração de se desfazer de tudo isso, aí a senhora fala comigo. Tudo bem? Tudo bem, pastor. Então pode ficar aqui? Eu falei, pode ficar aí. Pode ficar aí. Irmãos, a questão é a seguinte: o que adiantaria, por um ato de imposição da filha ou por uma questão de dureza do meu próprio coração, eu chegar a tirar tudo aquilo, sendo que aquilo não tinha sido tirado do coração dela? Bom, passou 15 dias, mais ou menos uns 15 dias, Ana Maria chegou para mim no final de um culto: pastor, agora eu estou preparada, pode me visitar novamente quando o pastor puder. E aí o pastor vê o que faz com aquilo tudo. Irmãos, eu tinha uma mochilinha da Risca, andava de bicicleta, né, uma barra forte naquela época. Foi eu e a barra forte lá para aquela casa, enchi a mochila até o talho, mais umas 2 sacolas ainda, botei na garupa da bicicleta e fui para casa. Aí não precisa saber o resto da história, tudo bem? Você não precisa saber, mas eu sabia muito bem o que fazer com aquilo tudo. Então a questão é, a tentação, ela perde o seu poder sobre nós quando nós nos rendemos completamente a Deus e permitimos que Ele nos transforme por dentro. Pastor, eu estou sendo tentado. Não tenho coragem de falar para ninguém. Não tem problema, fala para Deus. Pastor, eu preciso da ajuda. Quer conversar comigo? Estou à disposição. Conversa com o seu líder de célula, se você tem confiança nele. Espero que tenha. Conversa com o seu líder de célula. Vai lá, procura ele. Vai te ajudar. Você precisa se libertar. Tim Keller disse o seguinte: a santidade não é alcançada evitando a tentação, mas resistindo a ela com a ajuda de Deus. Tem gente que quer correr tudo quanto é jeito, né? Esse problema que eu tive quando era garoto, eu lembro de um jovem uma vez que chegou para mim e falou: pastor, tem esse problema. Eu falei, qual que é a dificuldade? Eu já me desfiz de tudo, mas quando eu passo na frente daquela banquinha, parece que tem um imã que me atrai. Eu falei, então a partir de agora é o seguinte: mete fogo em tudo que você tem aí que não presta. E ele fez isso. E eu falei para ele, agora você vai dar a volta no quarteirão, você não vai passar perto daquele lugar. Fechou? Fechou. Nunca mais passou lá perto, nunca mais foi tentado. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem demônios que atuam naquele determinado local. E eles lançam setas inflamadas, disparam as ocultas sobre a vida das pessoas para entorpecer as pessoas e fazerem com que elas caiam no pecado. Pastor, você não está espiritualizando muito? Não. A Bíblia diz que o nosso inimigo, ele ruge como um leão procurando quem possa tragar. E a Bíblia ainda vai dizer para mim que eu tenho que estar revestido com uma armadura de Deus para resistir no dia mau. E o dia mau tem a ver com as setas inflamadas que o inimigo dispara as ocultas contra a minha vida. C.S. Lewis, ele disse o seguinte: vencer a tentação requer uma mente renovada e um coração comprometido com a vontade de Deus, buscando a sua graça e a sua força a cada dia. A vitória é um dia de cada vez. Você tem uma vitória hoje, não baixa a guarda, amanhã você vai precisar de ter outra vitória e depois outra vitória, e conforme os dias forem passando, você vai precisar de ter susceptibilidade
sucessivas vitórias, desculpem. Exatamente na graça e pela graça de Deus que é possível, diga, o perdão. Vocês vão falar como Betel agora, tudo bem? Então olha só, é única e exclusivamente pela graça, na graça e pela graça de Deus que é possível o perdão, o recomeço, o dar as mãos, o levantar o caído, o fortalecer, o acreditar e o dar novo sentido. Quando a família está unida, ela vive isso. Amém? Quando a família está unida, ela vive isso. Pastor, eu estou sozinho na minha casa buscando a Deus. Quando eu me converti também era sozinho. E Deus honrou. Deus vai te honrar, meu irmão. Deus vai te honrar. Eu declaro isso sobre a tua vida. Se você é o primeiro da sua casa que está vindo, se não tem ninguém, se não tem apoio do pai, não tem apoio da mãe, não se preocupa. Deus é contigo e é uma família da fé que vai aqui te apoiar no nome de Jesus. Amém? Eu concluo essa palavra nessa noite, eu concluo essa palavra dizendo duas coisas muito importantes. Primeiro lute pela unidade da sua família. Isso é uma escolha, você precisa lutar pela tua família. Amém? Vai pensando nessas duas últimas palavras porque eu tenho um desafio para você. E por último, reconheça a falta de unidade em sua família. Pastor, minha família não está muito unida não. Então você precisa reconhecer. Você precisa chegar para Deus agora e falar, Deus, eu quero uma família unida. Eu preciso de uma família unida. Eu preciso do meu esposo do meu lado. Eu preciso da minha esposa do meu lado. Eu preciso que os meus filhos caminhem conosco. Então lute pela unidade da sua família. Está tudo bem? Levante a mão para o céu e agradeça. Mas não baixe a guarda. Mas hoje, quem sabe, é dia para reconhecer a falta de unidade dentro da tua casa.